Na naturologia, a gente não chama você de paciente, a gente chama você de interagente. Eu sou Giovana Grasman, naturóloga, empresária. O foco do meu trabalho é ajudar você a entender o que é a naturologia, a saúde integrativa e, mais do que isso, aplicar na vida prática para que você tenha mais qualidade de vida, saúde, bem-estar e longevidade. Para você que é empresa, estou aqui para te ajudar a desenvolver uma cultura de bem-estar aplicando as práticas integrativas da naturologia. Para você que é naturólogo, estou aqui para te ajudar no seu caminho profissional e na sua inserção no mercado de trabalho. No vídeo de hoje, eu vou te explicar a diferença do paciente para o interagente. É importante você entender isso, porque isso, assim, é um dos preceitos básicos da naturologia. Por quê? Vamos lá. Vou até usar os meus exemplos para facilitar a tua vida. Uma das coisas que eu fui entendendo ao longo da minha trajetória profissional e desde quando eu era uma jovem gafanhota entrando na naturologia, é que o naturólogo, ele não é um replicador de prática. Como assim, Giovana? A pessoa chega na gente e se você é um naturólogo raiz mesmo, você não vai querer só, por exemplo, a pessoa chega para você com dor, tensão nos ombros. Se você é um naturólogo raiz, você não vai querer só fazer uma massagenzinha nas costas da pessoa para aliviar ela. Óbvio, não estou desmerecendo a massagem, ela é muito importante, tá? Não é o meu carro-chefe de trabalho, eu falo que eu só gosto de receber, eu não gosto de fazer. Mas, por que eu trouxe para você esse ponto para pensar? Porque é muito fácil eu aplicar uma massagem para uma tensão no ombro, que sim, pode ser uma estratégia para ajudar nesse caso. Mas o naturólogo verdadeiro, o que ele vai fazer? Antes da gente pensar na massagem, a gente vai trocar uma ideia com a pessoa que chega na gente, para entender por que ela chegou aqui. Então é o seu momento de falar, né? Você, né, interagente, de falar. Contar quem é você, da onde que você veio, sua idade, seu trabalho. Você vai contar, você vai conversar com a gente. Aí rola todo esse processo, né, que a gente chama de anamnese, essa conversa. E a partir disso, o naturólogo vai trabalhar junto com você para você entender o que te levou a essa tensão no ombro. Isso foi uma das coisas assim que foi uma sacada de milhões para mim ao longo da minha trajetória, porque eu fui entendendo inclusive em mim que durante muitos anos da minha vida eu fui paciente e não interagente. E isso já começou pouco antes de eu entrar na naturologia. Um dos motivos que me fez escolher a nato como profissão foi quando eu estava no cursinho, eu pensava em ser médica antes de ser naturóloga. E aí eu fiquei, acho que uns 4 meses mais ou menos no cursinho. Deu ali uns 4 meses e meio, quase 5, eu comecei a sentir dores muito estranhas na minha região do baixo ventre, né, abaixo do umbigo. Uma pontada do lado esquerdo, às vezes do lado direito da minha barriga. Era uma dor super estranha. Era uma dor tão forte, mas tão forte que eu só conseguia ficar deitada, encolhida, né, em posição fetal, me contorcendo de dor. Era muito forte. Aí, minha mãe tentava, né, a gente estava achando que era uma dor muscular, minha mãe super preocupada comigo na época, tentava passar alguns sprays, algumas coisas que a gente tinha, até de plantas anti-inflamatórias, porque a gente já usava vários recursos naturais em casa desde muito pequena, né, a gente tinha contato com isso, e nada resolvia. Eu tive até febre, ficava mal, enfim, passei o dia todo, minha mãe desesperada, não sabia o que fazer. Aí a gente viu que eu não estava melhorando, a gente já tinha testado várias coisas, anti-inflamatório, uma série de coisas. Aí minha mãe falou, filha, você não está melhorando, vou precisar te levar para o hospital. Na época, eu estava com a minha mãe e com a minha irmã na casa, meu pai estava viajando e meu irmão também, né? Então, daí minha mãe só avisou meu pai, vou levar a Giovana para o hospital, então corremos para o hospital. Fiz uma bateria de exames, desde exame de sangue, a exames também de radiografia, uma série de coisas. E o que aconteceu? Pois é, os meus exames eles deram normais. O médico que me atendeu na época era um rapaz super jovem, provavelmente um médico recém-formado, mas a fala dele me atravessou profundamente, porque eu já estava pendendo a desistir do cursinho e ir para a naturologia que eu já conhecia. O papo para outro vídeo, tá? Mas
A fala dele foi a seguinte, ele falou: Giovana, os seus exames estão ótimos, inclusive os seus exames estão melhores que os meus. O seu problema ele é emocional. Aqui eu não consigo te ajudar. No máximo te dar aqui um analgésico, um anti-inflamatório, que foi o que aconteceu na época. Eu tomei uma bolsa de remédio para melhorar a dor, que só reduziu um pouco, não resolveu de fato. Mas a fala dele me fez entender na hora, caiu a ficha de que eu estava insatisfeita com o caminho que eu estava escolhendo. Eu já sabia da naturologia. Aí eu falei, eu vou para nato. Ali eu digo que foi o primeiro momento que eu comecei a ser interagente, mesmo sem saber o que era isso. Porque eu escolhi seguir o meu sonho. Eu podia ter achado, né, enfim, buscado na época outras opiniões, outras coisas, mas eu já tinha feito tanta coisa fisicamente, não estava resolvendo meu corpo. Eu falei, cara, não é isso. Aí eu resolvi ir para a naturologia. E aquele momento foi o primeiro momento que eu fui interagente. Por quê? Porque eu fiz uma escolha por mim e para mim. E eu percebi que algo que estava acontecendo na minha vida estava me machucando profundamente, a ponto do meu corpo somatizar com dores terríveis. Eu fiz a escolha de entrar na nato e foi a melhor coisa que eu fiz. Falo que a profissão que eu escolhi, ela é algo que é muito mais do que uma profissão. Para mim é uma vocação de alma. É uma missão que eu tenho com isso aqui. Eu tenho certeza, desde que eu entrei na faculdade. Então, eu conto essa história para você entender o autoconhecimento que eu fui trabalhando, para ir trabalhando. E o processo de interagente, gente, ele é algo assim que você vai modelando ao longo da tua vida toda, porque é sobre você olhar para você, é sobre você participar do processo. É diferente de eu só fazer a aplicação de uma técnica. É totalmente diferente, né? Voltando no caso da moça que vem com a tensão nos ombros, né, para fazer um atendimento. É totalmente diferente de eu vir só para receber uma massagem. Você participa do seu processo e as práticas integrativas e complementares, elas são os nossos recursos de atuação. Mas antes da prática, a estrela do processo é você. Você que chega até nós. Seja você indivíduo, seja você empresa, né? No meu caso. Porque as empresas são os meus interagentes, né? Aí eu tenho a corporação como interagente maior e os meus interagentes como colaboradores, líderes, né? Do processo. Mas enfim, a interagência fala sobre isso, sobre você participar do seu processo, sobre você pensar sobre você entender o que a sua saúde está te mostrando. Doenças não vêm do nada. Doenças aparecem por motivos. Sintomas aparecem por motivos. E é importante que a gente reflita sobre isso para a gente poder se cuidar e fazer diferente. E não é para você pirar o seu cabeção e ficar tentando dar significado simbólico para tudo. Não é sobre isso, tá? Mas é sobre você cuidar de você, sobre você se priorizar, sobre você se colocar como a principal pessoa da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E você precisa cuidar de você. Quantas vezes, provavelmente, você não prioriza mais os outros do que a si mesmo? Cuida de você, se prioriza, se bota como a pessoa principal da sua vida. Isso é o básico, você está encarnado nesse corpo, você não está no corpo dos outros. Antes de pensar no outro, pense em si. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E é uma das bases que é importante ser trabalhada no processo de interagência. Então isso é um tantinho do que a gente faz na naturologia. A gente vai pegar na tua mão, vai te ajudar a você se reerguer, se reencontrar aí nos seus processos, pensar sobre você, seguir a tua vida, mas é importante que você faça a sua parte. Eu falo, eu não sou uma muleta, eu sou uma facilitadora. Também não sou uma curadora, eu sou uma facilitadora, é diferente. Eu vou te mostrar os caminhos que você tem, as possibilidades que você tem. Vou pegar na tua mão o tempo que for necessário, mas depois você vai caminhar com as suas próprias pernas e vai seguir a tua vida. É isso. Se você gostou desse vídeo e agora finalmente entendeu o que era esse rolê de ser interagente, me fala aqui, eu quero saber, tá? Porque a gente sempre está refinando a nossa comunicação para facilitar aqui o aprendizado de vocês. Curta, compartilhe, eu brinco, né? Fortalece, afirma e espalha a palavra da naturologia. Te vejo no próximo vídeo.